poderia estar no desenvolver na vocação de mudar o poder, claramente foi você. E o Cudê pediu a seleção. Salve família, tudo bem? Muito bom, segunda-feira, dia de jogo, né, contra o Atlético Goianiense. Passando para avisar que eu vou fazer um pré-jogo bem curtinho hoje, 30 minutinhos, para a gente conversar sobre a perspectiva do jogo. O jogo começa às 6, então eu vou entrar no ar às 5 até 5h30. Depois das 7 às 9 eu dou aula, portanto não vou conseguir ver o segundo tempo. E estarei com a turma do Amit, lá no canal do Amit às 9h30, ok? Então a programação para o canal é essa. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho recebido muitas queixas dos torcedores palmeirenses dizendo o seguinte: pô, Marcini, por que a imprensa bate no Palmeiras? Por que a imprensa não gosta do Palmeiras? Então, bom, antes de você entender os motivos, né, de que uma parte da imprensa tem má vontade com o Palmeiras, eu estou aqui para te dizer que o jornalista, ele não vai, mesmo torcendo ou não pelo Palmeiras, se servir do Palmeiras, né? O bom jornalista, ele vai fazer a crítica quando achar que deve fazer a crítica. Você é que tem o dever de separar o joio do trigo. Então, a metáfora que eu uso é a do zoológico. Qual é a metáfora? Bom, quando você entra no zoológico, está escrito lá: não alimente os animais. Então, a metáfora é perfeita. Não dê banana para o macaco, não dê carne para o leão, certo? Não dê lá a lavagem para o porco. Não alimente os animais. Ração para as galinhas. Não é papel nosso, visitando o zoológico, alimentar os animais. Isso pode fazer mal, inclusive, para você que corre riscos, né, de enfiar a mão na jaula do leão e também para os animais, né, que a gente tem que preservar. Então, meu amigo, se você não gosta do jornalista, se você argumenta com ele e ele não te entende, não te responde, simplesmente não dê publicidade ao referido profissional ou à referida profissional. É simples, cara. É só não alimentar os animais. Mas tudo bem, vamos falar desse estudo que eu descobri. É um livro que foi publicado pelo professor José Renato de Campos Araújo, de 1996, é uma tese que está publicada na Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia. Eu estou colocando o link para vocês aqui na descrição, para quem quiser dar uma olhada, entender os motivos, de onde vem esse ranço da imprensa com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso se reflete nas gerações. Então, vai passando de geração para geração até a gente chegar nos dias em que estamos. Eu vou dar uma pulada aqui no texto para chegar ao ano de 1917. Eu estou aqui com a colinha que eu fiz, a página é 130, para ler uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, que foi o alvo do professor José para estudar a imprensa na época. O Estado de São Paulo, um jornal muito importante no Brasil e em São Paulo também, da relação do jornal com o Palmeiras, com o Palestra Itália na época e com o futebol. Então eu vou ler esse trecho que está aqui publicado no livro e peço que você tenha um pouco de paciência para me ver e me escutar, tá? Então vamos lá. O Palestra Itália ganhou do Ipiranga por 6-1 no dia 26 de novembro de 1917. Página 130 do livro. Então segue o texto. Literal, como está escrito. Com o match realizado ontem, na floresta entre o Palestra e o Ipiranga, encerrou-se a temporada oficial do futebol. O Palestra fechou o campeonato com chave de ouro, pois conseguiu derrotar o seu antagonista pelo elevado score de 6-1. Então vamos lá, o Palestra ganhou do Ipiranga de 6-1. Aí a gente vai entrar nos parágrafos em que só se fala dos problemas do Ipiranga. Então eu vou ler para você, ó. O time alvinegro do Ipiranga, apenas Formiga e Estrela jogaram bem. Notadamente o primeiro, que muito se esforçou para atenuar a derrota de sua equipe. A equipe ipiranguista fez diversas investidas perigosas
contra o Retângulo Italiano, mas não surtiram o efeito desejado, pela falta de companheiros que o ajudassem. A defesa do Ipiranga esteve indecisa e sem firmeza, comprometendo bastante a ação do goleiro, chamado de keeper. Este também não agiu com precisão, ou seja, o Ipiranga não jogou nada, o goleiro foi muito mal no jogo, né? Ok? Fez as suas costumeiras pinetas e brincadeiras, proporcionando ensejo aos adversários para argumentarem o número de pontos ou de gols. Bom, depois desses parágrafos, vem aí no texto falando do Palestra Itália. Olha só, olha que interessante. O Palestra Itália, apesar da vitória que obteve, não desenvolveu um jogo assombroso. Ou seja, mera semelhança com os dias de hoje é coincidência, ou não? Alguns elementos do time tricolor, o Palmeiras era conhecido, Palestra, como tricolor, porque jogava com a gola e o punho vermelhos, camisa verde, calção branco, meia verde. Então vamos lá. O Palestra, apesar da vitória que obteve, não desenvolveu um jogo assombroso. Alguns elementos do Palestra Itália fizeram um jogo pesado. Picagli não nos agradou ontem, pois fez jogo para arquibancada. Flozzi, como sempre, defendeu galhardamente seu posto, fazendo belas tiradas, ou seja, defesas. Então, o elogio vai ao goleiro do Palmeiras. Tem uma reclamação que, apesar de 6-1, o time não jogou bem, né? Certo? E o que é pior, em nenhum momento da reportagem está escrito que o Palmeiras e o Palestra Itália, na época, com a vitória, conquistou o vice-campeonato daquela temporada de 1917. O campeonato estadual, no caso. Né? Então, assim, isso vem desta época. Depois veio, na década de 40, a questão da guerra, a perseguição aos italianos. E uma coisa muito legal, o Palestra Itália sempre fez jogos beneficentes desde o seu surgimento para a Cruz Vermelha Italiana, para a Cruz Vermelha brasileira. Sempre foi uma equipe muito preocupada com o social. Ora, então vimos o presidente Maurício Gagliotti manter os salários dos funcionários durante a pandemia, assim como vimos o Palmeiras abrir o seu estádio para cuidar dos enfermos com a gripe espanhola no Brasil. Então, cara, se a história é essa, ok? Então esse ranço, ele vem desta época. Quem é que absorve esse ranço? Os nossos bisavós, avós e tal, que passam isso de geração para geração. Você precisa entender o que é e o que não é, o que está certo e o que não está, o que fazer para entender o que o jornalista está dizendo. Volto à metáfora, não alimente os animais, certo? Basta ignorar, ignore. Se você acha que aquilo é ofensivo, que foi escrito ou falado com má vontade, ignora. É o único jeito. Né? Sabemos depois o que aconteceu com a guerra, e vocês já sabem, a arrancada heróica, a mudança de nome, de Palestra Itália para Palmeiras, italianos, alemães e japoneses, né? Descendentes que foram perseguidos, sim, principalmente em São Paulo, no estado de São Paulo. Certo? Bom, então vamos lá. Se inscreve no canal, não alimente os animais e ativa o sininho, ok? Nesta segunda-feira eu vou fazer um pré-jogo bem curtinho, de meia hora, antes, para a gente falar das escalações, ver como que o Abel escala o time para enfrentar o Atlético Goianiense. Quinta-feira, o Atlético Mineiro encerra o Campeonato Brasileiro. E, amigos, sexta-feira tem programa especial às 8 da noite, sábado, análise tática na prancheta do Massa, para falar de Grêmio e Palmeiras, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Fechou? Obrigado, hein? Um abraço. De novo, não alimente os animais.